Queridos, amém, a paz do Senhor a todos. Tá saindo aí? Tá ouvindo de boa aí? Tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, já foi falado aqui, né? Hoje encerra a nossa campanha de santificação, né? Hoje está 7 semanas hoje o encerramento hoje desse tema, né? Santificai-vos na verdade. Agora não é porque vai parar esse tema, esse culto, esse tema de santidade que a gente também tem que parar de ser santo, né? A santidade ela é contínua até Jesus vir buscar a igreja, né? Então isso tem que continuar. Na verdade a santidade tem que ser o nosso cotidiano da nossa vida, né? Todos os dias buscar caminhar, buscar a perfeição em Jesus, porque só quem tem a perfeição para nos dar é Jesus, né? Só buscamos perfeição em um homem chamado Jesus. Em outra pessoa, em outras coisas, nós não conseguimos achar perfeição a não ser em Jesus, né? Ele é o motivo para qual você está aqui, para qual eu estou aqui, né? Para adorar, para engrandecer o nome dele, para dizer que ele é santo, ele é poderoso e que nada subsiste, queridos, sem a presença do Senhor. Tudo é para ele, motivo, adoração. Esses instrumentos aqui, queridos, nada disso aqui é para... Isso daqui tudo é para engrandecer esse Jesus, para adorar esse Jesus. Esses ar-condicionados aqui é para você adorar mais animado, para você não estar suando, é para você pular na presença dele, adorar o Senhor, né? Todo esse ambiente preparado, essas coisas que é preparado aqui, não é para engrandecer o homem, é para engrandecer a ele, louvar o nome dele. Então, a pastora aqui estava falando de agradecimento, querido. Eu também, sempre quando eu vou ministrar aqui, eu procuro agradecer ao Senhor, perguntar se você já agradeceu a Deus pela saúde, principalmente, né? De a gente poder estar andando, de a gente poder estar caminhando na presença do Senhor. Sabe, quando a gente está sem dinheiro, é ruim, querido. Não vou dizer que é bom, é ruim. Agora você está sem dinheiro e sem saúde, é pior ainda. Então, esses dias, segunda e terça, querido, deu um mau jeito aqui nos meus quadril, que eu não conseguia levantar da cama. Eu levantava igual aqueles velhinhos assim, ó. E para mim me erguer, tinha que colocar a mão assim, ó. Rapaz do céu, e aquilo doía de uma tal maneira. Até o pastor foi lá terça-feira e ainda me viu assim, andando um pouco assim, ó, meio troncho ainda. E isso daí, querido, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo nosso levantar, pelo nosso deitar. Aquilo doía como se fosse uma faca entrando assim nos meus quadril aqui assim, ó, né? Então eu fui lá no Joab, comprei um medicamento e graças a Deus hoje eu estou melhor. Eu não mandei mensagem para o pastor, pensei, né, de deixar ele sobre aviso sobre essa questão, mas aí a minha esposa me chamou para orar e nós oramos. Aí Deus, graças a Deus, está restabelecendo, né, a minha saúde para eu poder estar trazendo essa palavra aqui para nossas vidas nessa noite. Então agradeça, querido, a Deus pelo motivo de nós estarmos de pé, de a gente sair do nosso lar, de a gente poder caminhar, né, todos os dias. Isso é motivo de a gente agradecer ao Senhor. Então eu queria trazer alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Se encontra aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Versículo 13 mesmo. Primeiro a Pedro, capítulo de número 1, versículo de 13 a seguir. Esse tema, querido, santidade, é um tema que ele nos confronta todos os dias. Já é um tema que me confronta a viver debaixo da paternidade como filho de Deus, como representante de Deus aqui nessa terra, né? Então todo mundo achou aí? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13, diz assim, na minha versão diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, espera inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu também sou santo. Amém? Esse texto, queridos, narrado aqui pelo apóstolo Pedro, ele começa nos dizendo: cingindo o vosso entendimento, para andar em santidade, sejais sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que ela está atento a tudo que acontece ao seu redor. Tudo que está acontecendo ao seu redor, ela está ligada ali. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz: cingindo o vosso entendimento e sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos foi trazida na revelação de Jesus Cristo, como filho da obediência. Então, Jesus, querido, o que ele pede de nós é sempre uma vida de obediência na presença do Senhor. É sempre ser conduzido pela direção de Deus para nós viver uma vida de santidade. Eu não posso viver uma vida de santidade me baseando em pessoas, me baseando em coisas. Eu vou viver uma vida de santidade me baseando naquilo que Jesus me diz para mim fazer, que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Então, se eu viver de acordo com aquilo que a palavra me diz para me viver, eu vou viver uma vida de santidade. Procurar viver uma vida debaixo da paternidade de Deus. Agora, o que é uma vida, querido, de santidade? Viver uma vida de santidade não é eu viver isolado do mundo, não. É eu estar no mundo contaminado, mas viver separado daqueles que estão contaminados. Eu não sei se você entendeu a minha colocação. É como você viver num monte de pessoas leprosas, mas você andar com ela e não se contaminar com aquilo. Assim que nós cristãos somos. Uma coisa que me deixou muito triste esses dias, mas cada um tem a sua visão, a sua maneira de viver, E aí uma pessoa mandando mensagem para a Fran, falando: olha, lá na festa ela deu muitas pessoas lá, crente, eu vi evangélicos lá. Então, isso a gente como cristão nos confronta, Porque cristão está na festa mundana. É por isso que o apóstolo Tiago, ele fala aqui no capítulo 4, e versículo 4, ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a amizade do mundo, ela já me constitui inimigo de Deus. Isso daqui é muito forte, essa passagem, porque às vezes o nada a ver tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Não é da igreja, não. Ser santo dentro da igreja, todos nós sabemos que isso é fácil demais. O problema é lá fora. O apóstolo Pedro aqui, ele procura nos alertar essas questões de santidade. Esse cara aqui, o apóstolo Pedro, ele foi chamado, era um cara que era pescador, ministrei sobre a passagem dele aqui domingo, E esse cara aqui, ele tem toda a autoridade para falar sobre santidade. Porque esse homem aqui, a palavra de Deus vai me dizer que quando ele passava pelas pessoas, a sombra desse homem curava pessoas, libertava pessoas. Então esse cara aqui, ele tem toda a autoridade para falar sobre santificação. E agora ele nos deixa tudo isso daqui para nós procurarmos viver de modo digno que agrade ao coração de Deus. Agradar aquele que nos chamou para viver uma vida de santidade, porque sem a qual a palavra de Deus diz que nós não vamos conseguir ver a Deus. Então não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus nua e crua para a minha vida. É um tema, como eu falei, é um tema que é muito forte, que nos confronta. E às vezes a gente fica um pouco meio irritado. Mas só que é o seguinte, querido, a santidade é um tema que muitas igrejas não pregam santidade. Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente procura, confronta, dói, mas cura. Isso que tem que ser, tem que doer, mas tem que curar, tem que me confrontar para haver transformação. Porque muitas igrejas, queridos, muitos líderes, eles não gostam de pregar santidade, porque muitas pessoas não gostam e saem da igreja. Mas não adianta eu ter uma igreja cheia de pessoas e vazias de Deus.
É melhor ter poucas pessoas, mas pessoas transformadas pelo poder que há em Deus. Viver uma vida com o que diz a palavra do Senhor Jesus. Nós fomos chamados, quando se fala assim, viver em santidade, é pessoas que procuram viver separadamente do mundo. É pessoas que andam na contramão do mundo. É pessoas que, quando alguém está enfrentando algum desafio familiar, alguém vai lá e dá a mão para ela, fala, olha, você vai conseguir, seu casamento vai dar certo. Não é pessoas que vão lá e falam, larga esse abençoado, larga essa infeliz. Não é assim. O mundo está cheio disso, mas para quem vive de acordo com a palavra do Senhor Jesus, ele vai procurar viver em santidade, fugindo das coisas mundanas. Procurar viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. É por isso que aqui em 1 Tessalonicenses, procure 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que rejeitas estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha só, querido, essa passagem aqui, ela fala assim, Deus não nos chamou para quê? Para impureza, para viver uma vida suja, não. Quando nós chegamos, querido, aqui na frente, damos o primeiro passo a Jesus, ali Jesus, ele já limpa nossas vestes, e dali em diante começamos a andar como filhos de Deus em obediência. Então dali em diante eu vou procurar viver uma vida reta diante do Senhor. Como eu falei, viver uma vida, querido, de santidade não é eu me separar, me excluir das pessoas, não. Não é eu deixar as pessoas e falar, andar de nariz empinado, não é isso. É pelo contrário. Jesus nos ensina tudo isso. É procurar estar no meio de pessoas, mas não fazendo o que as demais pessoas fazem, mas sempre procurar levar o evangelho a elas. Viver uma vida santa e separada a Deus requer também muita renúncia, querido, da minha parte, porque o mundo, ele está cheio de manjares para me oferecer, pratos bonitos que às vezes enchem os meus olhos, mas não agrada o coração de Deus. Sansão, querido, Sansão, ele queria casar, mas o povo dele tinha muitas mulheres ali no povo, mas ele queria uma mulher que agradara aos olhos dele. Então tudo aquilo que agrada os nossos olhos, muitas das vezes não agrada o coração de Deus, e foi por causa dessa desobediência que Sansão morreu, querido, saiu com os olhos furados por causa da desobediência, por causa de não procurar viver uma vida de santidade. E quando nós procuramos, queridos, viver uma vida de santidade, a gente vê que a nossa alma, a nossa alegria, a nossa fisionomia, tudo fica de boa. A gente fica até mais jovem. Olha, eu estou com 40 anos, parece que eu tenho 30 anos. Top demais. Deus, ele rejuvenesce a gente. Eu estava trabalhando ali no bairro, o cara falou assim, rapaz, eu tenho 42 anos. Rapaz, eu olhei para o cara, eu me assustei com o cara. O cara de barba branca, a pele toda engilhada, queimada. Eu olhei para mim assim, rapaz, glória a Deus. Estou te falando. Porque Deus rejuvenesce a gente. A presença de Deus. Você vê que quando Moisés ele subiu no monte, ele desceu lá brilhoso, porque de tanto estar na presença do Senhor. É assim que nós ficamos, queridos, quando nós buscamos a presença do Senhor. Ele nos rejuvenesce, nos dá vigor para continuar. É tanto que, para você ver sobre essa questão de presença de Deus, de caminhar com Deus, que o povo de Deus passou 40 anos no deserto. 40 anos não são 4 dias, não são 40 semanas, são 40 anos, a minha idade. Eu já troquei de roupa não sei quantas vezes. Tem umas rasgadas velhas já, mas a palavra de Deus vai dizer que esse povo aqui não gastava roupa, nem sandálias suas acabaram, por causa de quê? Da presença de Deus na vida delas. Se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas, querida, aonde nós andaríamos?
Aonde nós andaríamos se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas? Então, Deus não nos chamou para viver uma vida de impureza. Às vezes a pessoa ela fica brava quando se trata de falar porque confronta, realmente confronta. Mas Ele nos chamou para quê? Para viver uma vida de santificação, uma vida de separação a Deus. Não é sobre uma pessoa ela ser separada, mas é ser sobre um povo a ser separado para Deus. Não é só sobre o junho separado para Deus, não. É sobre um povo, é sobre realidade ser separado para Deus. O Maitá, o Brasil todo ser separado para Deus. Porque Deus, querido, de maneira nenhuma, eu falo aqui com toda a certeza, que de maneira nenhuma Deus quer perder uma vida. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para decidir para onde eu vou, que direção que eu estou caminhando. E é certo, a vida com Cristo é uma caminhada, querido, é como se fosse uma longa estrada, daqui para São Paulo. A vida cristã é assim, e quem vai pilotando o barco da nossa vida, direcionando, quem é que vai direcionando? Jesus. Jesus que tem que direcionar. Para me chegar onde? Na terra prometida. Tudo isso, querido, que nós estamos vivendo aqui, temas sobre temas, cultos após culto, consagração, tudo isso não é para a gente alcançar a tão sonhada terra prometida. Os nossos sacrifícios, às vezes que nós acordamos madrugadas, às vezes que nós renunciamos coisas que nós queríamos, tudo para agradar o coração de Deus. Então a santidade, ela não baseia apenas em eu viver uma vida de oração, mas viver uma vida de transformação verdadeiramente. É fazer da minha vida, do meu lar, da minha casa, a extensão dos céus. É fazer da minha casa também um pedacinho do céu. Lá tem santidade. O pastor, eu estava vendo uma ministração do pastor ali, ele falando assim, ele pegou o boné do cara, eu pensei que ele ia falar heresia, né? Ele pegou o boné do cara e chutou, aí depois pegou o boné do cara e colocou de novo assim. Aí falou, o boné fala, não, o boné prega, não. Então o boné não tem nada a ver, às vezes as pessoas falam assim que vem na igreja de boné. Não tem nada a ver. É o coração das pessoas. Está certo que Deus, Ele não quer só o nosso coração, Ele quer nós por inteiro. Deus não olha só apenas para o meu coração, não. Deus, Ele me quer o meu corpo, o meu coração, tudo para Ele, porque Ele não me fez pela metade, Ele não fez só o meu coração. Deus, Ele nos quer, Ele nos chama para viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida que agrada o coração de Deus. Efésios capítulo 5 aqui eu acho. Efésios capítulo 5, versículo 3 diz assim: mas a imundícia é toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Olha só, queridos, nem a impureza, nem a imundícia se nomeie entre vós como convém a santos. O que são essas coisas? Imundícia, impurezas, são tudo aquilo, querido, que machuca, que mexe com o meu corpo, a minha santidade do meu corpo. Quando eu bebia, querido, as pessoas falavam, os pastores iam pregar para mim, eu falava assim, não, mas eu bebo e fumo, só eu estou fazendo mal contra mim mesmo, realmente, fazendo mal contra o meu próprio corpo, só que esse corpo aqui não foi feito para fazer mal, foi feito para representar Cristo aqui na terra. Esse corpo não foi feito para imundícia, não, foi feito para santificação, foi feito para habitar o Espírito Santo em nós. Então nós não vivemos uma vida aqui de qualquer jeito aqui nessa terra, não, é viver uma vida de santificação a Cristo, é uma vida que vai me moldar a cada dia, dia após dia, viver uma vida de transformação, caminhar, buscar a presença de Deus, buscar pela santidade de Cristo. A gente vive no mundo, querido, que as pessoas, o amor tem se esfriado, a santidade tem se esfriado. Às vezes a gente só vê santidade dentro da igreja, essa que é a verdade. Mas lá fora a gente não vê isso.
Então nós, como representantes de Cristo, devemos representar Cristo com o nosso modo de viver, com a nossa... quando nós saímos lá na rua, as pessoas vão dizer: olha, ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. A santificação é baseada nessas coisas, baseado na palavra de Deus. Eu vou viver uma vida de luz aqui na terra, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Agora me diga uma coisa: o sal, ele serve para quê? Para dar paladar à comida. Não sei se você já comeu alguma comida insossa. É gostosa ou não? Sem sal. É gostosa, Breno? Não. Por quê? Porque tirou o sal, querido, da comida. Você come uma carne assada sem sal. Só quem come comida sem sal é os caras do Largados e Pelado. Só isso. Nós não. Exatamente. Mas tem um pouquinho de sal ainda, né? Então, nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, porque por causa da presença de Cristo em nós. Então, se o sal não traz mais paladar na comida, para nada mais ele presta a não ser para ser pisado pelos homens. Então, nós também somos assim, cristãos, feitos para dar paladar a outras vidas, outras pessoas, refletir o corpo de Cristo aqui nessa terra, trazer a santidade para nossas vidas todos os dias. A palavra de Deus diz que a santidade, sem essa tal santidade, nós não conseguimos ver o Criador. Então nós estamos caminhando em que direção? Às vezes nós estamos muito impregnados aqui nessa terra e esquecemos de olhar para o alvo que é Cristo. Às vezes nós deixamos passar despercebido a nossa santidade, representante de Cristo aqui nessa terra. Estamos muito ligados a coisas terrenas. Essa é a verdade. Mas Deus nos chamou para viver essa santificação. Deus, ele foi na cruz, morreu por nós, para nós viver essa vida. Não é uma vida de qualquer jeito, não. É uma vida que agrada o coração de Deus. É uma vida que traz transformação não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor também. Isso vai refletindo de glória em glória. O pastor, olha aí, está quase santo, nós também, vai assim derramando, ó, de glória em glória. Jesus é santo, aí vem para o pastor, vai para nós e vai derramando. É assim que é o óleo derramado, de grau em grau. E Jesus nos chamou para refletir, para ser luz aqui nessa terra. Ser representante de Jesus aqui nessa terra. Agora é fácil, querido, viver em santidade? Não. Porque temos abençoado que às vezes quer nos tirar da bênção, quer nos confrontar, quer que a gente esfregue a cara dele lá no asfalto, na parede, né? Mas Deus, ele nos diz assim, querido, a palavra de Deus, ela é tão confrontante para nós, para viver uma vida de santidade, que ele diz assim, ó: se alguém dá um tapa na tua cara, tu vai lá e dá outra à tua face. Mas nós não fazemos isso. Nós quer bater mais, né? Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. Nos confronta. E Jesus, ele está sempre nos chamando para perto dele. Hoje nós temos, querida, a oportunidade de nos arrependermos, de dizer para Deus quantos nós nos afastamos da presença dele. Isaías capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim, ó: buscai enquanto é tempo, invocai enquanto está o quê? Perto. Por que Isaías, querido, ele fala essas questões? Porque chegará o tempo que Jesus, ele não vai estar mais perto. Chegará o tempo que essa graça que eu e você estamos tendo, ela vai acabar e já está bem próxima. Essa porta, ela vai se fechar. Hoje nós temos a graça da palavra de Deus. E Amós complementa dizendo o seguinte, Amós capítulo 11, verso 8 diz que essa terra aqui, ela vai clamar para ouvir uma palavra do Senhor. Sabe, você vai sentir sede e fome, a palavra de Deus diz. E não é de sede nem de água, mas de ouvir a mensagem da cruz de Cristo. De ouvir
Eu não sei se você já sentiu sede o bastante, o suficiente, mas a Bíblia descreve isso aqui. Nós vamos sentir fome e sede de ouvir uma mensagem, a palavra de Deus. Eu não sei se você que costuma ler Bíblia, quando você passa às vezes 2, 3 dias sem ler, você sente necessidade automaticamente de buscar a palavra do Senhor Jesus. É sede e fome, querido, de buscar pela presença do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a última geração, querido. Daqui até 2030 você vai ver muitas coisas acontecer. Então, daqui até 2030, a gente está vivendo praticamente os últimos 7 anos, 10 anos dessa terra aqui. Pode escrever isso aí. O anticristo, o acordo de paz, tudo está se formalizando, querido. E depois desse acordo de paz, 7 anos apenas vão existir nessa terra. 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de tribulação. Então é tempo de nós se arrependermos verdadeiramente, se colocar na presença do Senhor Jesus. É tempo de nós ver, olhar para dentro de nós. Será que realmente eu estou caminhando de acordo com a vontade dEle? Será que realmente a minha casa, a minha vida, a minha família está em ordem? É tempo de colocar, querido, nossa casa em ordem, a nossa família em ordem. É tempo de colocar o meu tempo de oração com Deus em ordem. É tempo de colocar a minha intimidade com Deus em ordem. É esse tempo, querido, é tempo de conserto com Deus. Não é tempo mais da gente pedir mais nada dessas coisas passageiras, não. O que nós temos já é o suficiente. É tempo de nós se apegar com Cristo. É tempo de nós se arrepender dos nossos maus caminhos. É tempo de nós olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu te desobedeci, pelas vezes que eu deixei de te buscar verdadeiramente, às vezes que eu me deixei passar despercebido, às vezes que eu menti, às vezes que eu fiz tanta coisa errada. É tempo de conserto, queridos. É tempo de gente buscar esse Jesus para nossa casa cada vez mais. Eu não estou falando isso para nos emocionar, não, é porque realmente a gente precisa viver Cristo. As pessoas precisam viver Cristo em nós. Um dia desse lá em casa a gente orou assim, eu pedi perdão da Fran, os meninos, nós pedimos perdão uns aos outros, e nós falamos assim: falei, Fran, me perdoa pelas vezes que você não viu Cristo em mim. E ela também. Me perdoa pelas vezes que eu não deixei você ver Cristo em mim. E da mesma maneira os meninos também, falamos para eles: perdoa pelas vezes que nós pecamos, que nós erramos, que vocês não viram Cristo em nós. Porque as pessoas precisam ver Cristo em nós, queridos. Precisamos ser transformados dia após dia, glória após glória. Não é apenas nós vir na igreja, num culto, não, nós precisamos ter transformado. Já teve essa ministração aqui. Precisamos buscar Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, nós ter a revelação de Cristo em nós. Deixar Deus falar, ter os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Deixar Ele falar no nosso coração, na nossa mente. Deixar Ele trabalhar, curar as feridas que precisam ser curadas. Às vezes a gente pensa assim que a gente não vai para o céu porque a gente não bebe, não fuma, mas às vezes o nosso coração está sujo. Sabe, é tempo de nós olhar um pouco para o lado de dentro e deixar as vestes um pouco de lado e olhar para o lado de dentro do nosso coração. Às vezes a gente só olha para o lado de fora, será que a roupa está boa para ir para o culto? Mas e do lado de dentro, como que está? Será que eu machuquei pessoas? Será que as pessoas me machucaram? Será que eu decepcionei pessoas como cristão? Então a gente como cristão precisa ter essa visão de ótica, de ser representante de Cristo. Como as pessoas me veem na rua como cristão? O meu andar, o meu caminhar. Eu não estou falando de eu andar de bermuda, queridos, na rua, não. É o meu falar, o meu agir.
a santidade que eu tenho. Se as pessoas me dão a paz, como é que eu retribuo essa paz? Será que realmente eu vou ter claridade na paz que eu dou? Eu vou dar uma paz apagada? É as pessoas me desejar paz, meu querido. As pessoas têm que saber que eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não viver uma vida apenas de aparência, não, mas viver uma vida de acordo com aquele que nos chamou para viver o propósito dele aqui nessa terra. Não é se esconder das coisas, mas é viver de acordo com a vontade dele. Não viver uma vida de qualquer jeito, mas é uma vida de transformação. É deixar com clareza que Deus age na minha vida. É viver uma vida com clareza. Aí sim, nós estamos vivendo de acordo com a vontade dele, procurando viver em santificação a ele. É eu renunciar às minhas vontades muitas das vezes. É eu procurar viver aquilo que Deus mandou eu viver. Não viver de acordo com a minha própria vontade, mas viver de acordo com a vontade que Jesus me chamou. Às vezes, querido, a gente vem para o culto, a gente bate palma, mas às vezes essas mesmas mãos que bate palma para Jesus, às vezes quer bater em pessoas. Essa boca que glorifica a Deus, muitas vezes chama palavrão, chama tanta coisa ruim. Então é sobre isso, é sobre se entregar por completo, não é viver uma vida pela metade, como o texto que eu falei, que eu li aqui, em 1 Pedro ele fala, é viver por inteiro na presença de Jesus, não é uma vida pela metade. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos foi ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Essa graça, querida, ela foi nos oferecida. Então, essa graça ainda ela está aberta, a porta ela está aberta. Como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, essa vossa maneira de viver, ele fala inteiramente. Não é uma vida pela metade, não. Essa maneira de viver aqui, ela reflete o meu cotidiano todos os dias. Viver de maneira digna, que agrade o coração de Cristo. Então a minha vida ela não pode ser dias lá no mundo, dias dentro da igreja, não. A minha vida tem que ser baseada na palavra, arraigada na palavra de Deus. Viver praticamente todos os dias. Se eu estou lá levantando meus tijolinhos, eu vou estar vivendo em santidade. Se eu estou lá rebocando uma casa, eu vou estar vivendo em santidade. Se eu estou lá gravando os vídeos, que nem é a profissão do Johnny, gravando os vídeos dele, ele vai estar em santidade também. O Júnior vai estar lá na empresa dele, ele vai estar em santidade. O Wagner na empresa dele, ele vai estar em santidade. Não é viver uma vida pela metade de santidade. Não, é uma maneira de viver. São princípios a serem cumpridos para viver uma vida santa, reta e agradável do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é o que? Perfeita para nossas vidas. Boa e agradável para nós. A vontade de Deus é essa, querido. Que nós venhamos viver uma vida de santidade. Eu queria aqui já chamar os músicos, para ir fazendo uma solinha aí.